Quantas vezes você já se sentiu super mal? Porque por mais que você tente, você nunca consegue atingir aquilo que você gostaria? E pior ainda, você sempre se compara com pessoas que já estão lá onde você gostaria de estar e você se sente cada vez mais distante e frustrado por não conseguir chegar. No vídeo de hoje, eu vou falar a visão do Jordan Peterson, que é o autor do livro As 12 Regras para a Vida, sobre essa questão da comparação e o que a gente pode fazer para sair dessa paralisia e começar a caminhar em direção àquelas coisas que a gente se propõe. Eu separei alguns pontos aqui da regra 4 do livro dele, que fala justamente sobre essa questão da comparação. E a primeira coisa que é importante você entender é como que a gente faz essa comparação com a outra pessoa. E para isso é importante você entender como que funciona o seu crítico interno, a sua voz crítica. Então, quando você se compara com alguém, a primeira coisa que essa voz crítica faz é elencar uma área da vida. Então, eu vou dar um exemplo simples aqui, que seria a área profissional. Então eu elenco essa área e me comparo com uma pessoa que é assim lá em cima nessa área. E aí eu esqueço que tanto eu quanto essa pessoa que eu me comparo, ela joga em várias áreas que não só a profissional. Então existe a parte de relacionamento, existe a saúde, existe a família, existe a qualidade de vida. Então existem várias áreas que a gente joga, mas quando a gente se compara, a gente elenca uma dessas áreas, escolhe uma pessoa que a gente enxerga como estando lá em cima nessa área e faz essa comparação desfavorável com a gente. Por quê? Porque essa pessoa não tem uma área só. Muito provavelmente, ela não dá conta de todas as áreas. Muito provavelmente, você dá conta de uma área melhor do que ela. Às vezes é uma pessoa super bem sucedida profissionalmente, mas que tem um casamento fracassado. Então existem vários domínios e a gente na comparação elenca um e se compara de maneira injusta justamente por não enxergar os outros domínios que a gente é bom e talvez até melhor que essa pessoa que serve de inspiração pra gente. E aí o autor traz uma série de reflexões para que a gente pense como que a gente pode viver o presente de uma maneira melhor sem estar ansiando constantemente pelo futuro, como se só lá no futuro a gente fosse viver o melhor da nossa vida. Quando a gente faz isso, a gente deixa de viver uma vida com significado, porque a gente está sempre focando no futuro, sempre nessa comparação. Quando eu chegar a ser como essa pessoa é, aí então eu vou poder fazer todas as outras coisas que eu quero, aí então eu vou estar feliz. E a grande questão é que esse futuro acaba estando sempre longe, porque a gente caminha, faz, mas a gente se compara com alguém que está às vezes milhas à frente naquela área e a gente sente que a gente nunca chega. E essa sensação de que a gente nunca vai chegar faz com que a gente desanime ao longo do caminho. E aí um ponto importante é você aprender a lidar com essa voz crítica que existe dentro de você. Porque ela não é de todo ruim, a não ser quando ela faz comparações injustas. Mas existe uma parte boa nessa voz crítica. E o que a gente precisa é alinhar, é ajustar o que essa voz diz pra gente. Então, às vezes, a sua vida tá um caos, tá tudo bagunçado, parece que nada vai bem. E aí essa voz vem e fala, nossa, eu sou um fracasso. Tô péssima no meu relacionamento, não tô onde eu gostaria profissionalmente, não conquistei as coisas que eu achei que eu fosse conquistar, não tô conseguindo ter constância na atividade física, tá tudo uma porcaria. E o autor sugere que o que você deve se perguntar é, no fim do dia, eu quero que a minha vida esteja um pouco melhor. O que eu posso fazer hoje para que a minha vida esteja melhor hoje à noite na hora que eu for dormir? Então foca em algo pequeno. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é organizar aquela pilha de papel que está no canto da tua mesa, que todos os dias você olha para aquilo e não consegue fazer nada em relação àquilo. E por que o autor fala para a gente olhar para essas coisinhas mínimas, às vezes que a gente não percebe? Então, para você entender um pouquinho melhor, ele fala sobre a nossa visão. Que a nossa visão ela é muito mais periférica do que de fato conseguir focar em alguma coisa. Quando a gente foca em alguma coisa que a gente está vendo, a gente deixa de perceber uma série de coisas que estão na nossa visão periférica. E aí ele traz um experimento em que existiam 2 times com 3 jogadores em cada time. E ele pediu para os participantes contarem quantas vezes cada time chutava a bola de um jogador para o outro. Quando a experiência terminou, ele perguntou quantas vezes as bolas tinham sido jogadas ali, trocadas. E a maioria deles acertou. E aí o pesquisador perguntou, vocês conseguiram ver o gorila? E quase ninguém tinha conseguido ver aquele gorila. Embora esse gorila não foi porque ele apareceu pequenininho, ele apareceu bem grande. Mas as pessoas estavam tão focadas em contar o número de vezes que as bolas foram chutadas lá de uma pessoa para outra
que eles simplesmente não enxergaram aquele gorila gigante. E é assim que a gente lida com a complexidade da vida ali que a gente leva. Muitas vezes você se concentra ali minuciosamente em alguns assuntos particulares e ignora as grandes coisas que acontecem em volta disso. Então você consegue ver coisas ali que facilitam o teu movimento, você consegue perceber os obstáculos que te atrapalham, mas você simplesmente ignora todo o resto. E o que isso tudo tem a ver com a comparação? Uma vez que você está tão focado em alguma coisa e você acaba ignorando tantas outras coisas justamente por estar focado naquilo, você nem consegue se dar conta das inúmeras possibilidades que existem na tua vida, mas que você simplesmente ainda não conseguiu olhar. Às vezes aquilo que você realmente precisa está na tua frente, mas você não consegue ver justamente por estar tão focado em algo específico naquele momento. Então você está tão apegado naquele desejo seu do momento que você não consegue ver mais nada e aí você desanima. E aí na prática, como que você faz para conseguir olhar para as outras coisas que talvez você não esteja conseguindo enxergar agora? Você pode fazer uma pergunta simples, que é: como seria a sua vida se ela fosse melhor? E melhor em todos os sentidos. Então, se você está muito infeliz numa área profissional, por exemplo, se pergunte como que a tua vida pode ser melhor. Como que eu posso dormir hoje tendo a minha vida, tendo esse caos que está a minha vida, um pouquinho menor? Quando você se permite fazer essa pergunta e olhar para outras variáveis, às vezes outras áreas da sua vida, você consegue perceber novas informações que você não enxergava por conta de estar tão focado em algo específico. Então presta atenção e começa se fazendo 3 perguntas. O que está me incomodando? Isso é algo que eu posso consertar? Eu estaria de fato disposto a consertar isso? Se a sua resposta para cada uma dessas questões for não, então comece a procurar uma outra área ou uma outra coisa que você consertaria. E eu acho muito interessante que o autor fala uma hora assim, que por mais complexo que a gente seja, muitas vezes a gente não consegue arrumar o relógio do micro-ondas. Então, às vezes acontece uma queda de energia e o relógio do teu micro-ondas fica, às vezes, por dias desatualizado. E é aí que ele fala pra gente se permitir que as tarefas do dia a dia, ou seja, aquela pilha de papel que às vezes está na mesa, aquele armário desarrumado, a louça da pia, o relógio do micro-ondas, que a gente se permita ir arrumando o nosso caos aos poucos, não focando unicamente naquilo que a gente está focado ali naquele momento, mas olhando para as enormes possibilidades de melhoria do caos que a gente vive e que muitas vezes a gente não consegue perceber justamente por estar focado ali naquele problema e naquela comparação injusta que a gente faz com a outra pessoa. Então se permita melhorar um pouquinho a cada dia. Existem alguns autores, livros, enfim, que eu não vou saber falar agora, que eles falam melhorar 1% ao dia. Que isso a longo prazo traz uma diferença significativa na maneira como a gente se percebe, na maneira como a gente percebe o outro e na maneira como a gente percebe o nosso futuro. Então não se compare com alguém que você nem sequer conhece direito. A regra desse capítulo do livro é: compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, lembre de curtir o vídeo e de compartilhar com alguém que você acredita que esse vídeo vai ajudar de alguma maneira. Tá bom? É isso, um beijo. Tchau!